notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. Pois é, vem aí o chamado feriadão de carnaval, mas será que é feriadão mesmo? Vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Fernanda Ximenes, advogada especialista em Direito do Trabalho. Doutora Fernanda, muito obrigado por atender ao convite, seja bem-vinda ao CBN Madrugada. Boa noite, doutor Alves de Melo, boa noite, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Bom, isso é uma festa maravilhosa, né, o carnaval, mas, aliás, há muitas dúvidas a respeito do que é feriado e o que não é feriado. Como é que é a definição, por exemplo, da legislação dos feriados no Brasil, hein? Pois é, com relação ao carnaval, a lei federal, ela coloca o carnaval apenas a segunda-feira de carnaval como feriado. A terça-feira de carnaval, ela apenas, quem pode decretar é o município ou o estado, ou seja, apenas é feriado terça-feira de carnaval nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Nos demais estados, o funcionário ele está obrigado a comparecer ao trabalho, caso não haja algum acordo com seu patrão, algum acordo coletivo da sua categoria, sob pena de sofrer sérias sanções. Bom, começa pelo desconto do dia não trabalhado, né? Pois é, esse seria, digamos assim, o mínimo, né? O desconto, a advertência, enfim, dependendo do prejuízo que gerar na empresa, poderíamos até falar numa suspensão e numa justa causa, dependendo da função, inclusive, que a gente estiver falando, do prejuízo. Então é importante, né, que aquele ouvinte que estiver pensando já em emendar o feriadão, já fique atento a isso, já comece a negociar desde agora, ver como pode fazer. E na quarta-feira de cinzas, muitas atividades só começam depois do meio-dia. O que diz a legislação a esse respeito, hein, Fernanda? Isso. Quarta-feira de cinzas, da mesma forma, a partir do meio-dia, também é feriado. A partir do meio-dia, também o trabalho é obrigatório, normal em todos os estados. A pessoa tem que comparecer. Mas no caso da parte da manhã, na quarta-feira de cinzas, é considerado feriado, não é isso? Isso, é considerado feriado, sim. Agora, em relação ao banco de horas, como é que funciona isso na prática? Como é que pode ser feita essa negociação entre patrões e empregados? Porque muita gente emenda só volta na outra segunda-feira. Exatamente. Bom, tem duas formas, né? A gente tem aquela forma, na verdade, de usar formal mesmo, no qual a empresa ela tem aquele banco de horas do Ministério do Trabalho, no qual o banco de horas ele dura 1 ano e após 1 ano aquelas horas extras efetivamente não tiradas, que continuem no banco de horas, elas têm que ser pagas, é o prazo máximo que pode durar um banco de horas. E elas podem, muitas vezes, nesse período, eles aproveitam para tirar essas horas que tem ali extras, né? Ou ela pode ser de uma forma prevista nos acordos coletivos da categoria, no qual esteja estipulado que na terça-feira de carnaval o empregado terá direito à folga, ou então com aquele famoso jeitinho brasileiro, no qual o patrão e o empregado, será que teria como compensar 1 hora a mais na semana anterior para compensar aquelas famosas 8 horas da terça-feira? Então, é bom que quem pensar em emendar já começar a pensar no que pode fazer. Agora, em relação aos adicionais por feriados, como é que é feito esse cálculo no caso dos municípios que têm feriados segunda e terça, ou no caso só na terça, enfim? Como é que funciona o cálculo das horas extras nesse período e no dia de feriado especificamente? O feriado, o adicional é calculado, na verdade, com a mesma base do domingo, né? Ou seja, com 100%. Seria como se 1 hora trabalhada equivalesse a 2 horas trabalhadas. Por isso que muita gente, inclusive, gosta de trabalhar aos feriados e aos domingos. E como é feito o cálculo das horas extras no caso do feriado?
Exatamente assim. A hora extra ela tem que ser paga com 100% de acréscimo. Há categorias que têm adicionais, por exemplo, periculosidade, adicional noturno. Como é que funciona isso, hein? Sim, a hora extra ela vai integrar, né, na verdade, a base de cálculo. Esses 100% eles vão ter que integrar a base de cálculo do adicional noturno, do adicional de periculosidade, a controvérsia, inclusive, do repouso semanal remunerado. Tudo isso vai ser depois integrado, sim. Muita gente diz que a nossa legislação trabalhista está ultrapassada, está superada e que ela atualmente prejudica a geração de empregos. O que a gente vê no dia a dia é o contrário. O Brasil tem gerado muitos empregos em vários setores. Temos hoje um dos índices de desemprego mais baixos dos últimos anos. Como é que você analisa essa polêmica em torno de legislação trabalhista e geração de empregos? A nossa legislação trabalhista, a consolidação das leis trabalhistas, ela é de 1943. Então, poderíamos dizer que ela não é, infelizmente, a mais atualizada. Hoje em dia, a gente tem conseguido isso graças às negociações sindicais, aos acordos coletivos, às convenções coletivas, nos quais patrão e empregado, através dos sindicatos, eles conseguem sentar e ajustar muitas coisas, nos quais a nossa legislação trabalhista deixa a desejar, exatamente por ser tão ultrapassada, né? Como o trabalho a domicílio, enfim, todas essas questões, né? A gente tenta superar essas brechas. E o que você acha da legislação que foi aperfeiçoada no ano passado, regulamentando aí as atividades dos empregados domésticos? Tem alguma diferença no cálculo para horas extras e adicionais em relação aos demais trabalhadores no carnaval ou é a mesma coisa, hein? Não, é a mesma coisa, inclusive. Eu, particularmente, acho benéfica, né? Acho que é um direito que o doméstico vem lutando há bastante tempo. Sim. Um direito que, enfim, que é uma profissão super merecedora, que cada vez mais escassa, né? Hoje em dia o Brasil é um dos poucos países que a gente ainda vê a profissão do doméstico nessa porcentagem que existe. Países muito mais desenvolvidos não têm essa função do doméstico, e o que a gente mais vê hoje em dia são essas pessoas saindo dessa função para irem trabalhar como secretárias, como em outros cargos, não necessariamente pelo salário, mas como prestígio mesmo. E eu acho que essa legislação ela veio a dar um pouco mais de prestígio para essa profissão até então tão desvalorizada. Como é que você analisa hoje, Fernanda, a legislação voltada para o trabalho do menor, que a partir de 16 anos ele já pode trabalhar ou não? Como é que funciona isso hoje, hein? Tem a questão do menor aprendiz, né? Como é que funciona, hein? A questão do menor aprendiz, ele na verdade, ele começa aos 16 anos, né? Ele também ser após, dependendo da capacidade ou não do trabalhador, do incapaz também. E eu acho que ela tem uma série de peculiaridades, né? Não pode trabalhar em horário noturno, em trabalhos insalubres ou perigosos, mas o principal motivo de ter surgido o menor aprendiz foi ele ter um contato com a profissão e a partir daí poder desenvolver e descobrir se era aquilo que ele queria ou não futuramente. Infelizmente, o Brasil começou a adotar de uma forma errada, né? O menor aprendiz, digamos assim, como exploração de mão de obra, falando de uns tempos para cá. E aí começou toda essa regulamentação, né? De você ter que ter uma quantidade de menor aprendiz nas empresas, tudo isso. Hoje em dia, com a fiscalização, isso tem melhorado um pouco, porém ainda deixa muito a desejar a real função do que era para ser o menor aprendiz. Fernanda, em relação à inclusão dos trabalhadores com deficiências, várias empresas têm adotado políticas nesse sentido, políticas de inclusão, sem dúvida, muito importantes. O que pode melhorar nesse aspecto? Olha, o que pode melhorar, o que eu tenho visto, inclusive, trabalhando diretamente com isso,
e trabalhando diretamente com muitas empresas, é uma dificuldade das empresas que querem realmente contratar o deficiente e eles esbarram em muitas dificuldades. Por exemplo, ou deficiente ou readaptado, né, do INSS, que é o que diz a lei. Por exemplo, eles fazendo exigências por muitas vezes superiores do que o próprio empregado que estão na empresa. É um mercado, por vezes, muito difícil de você encontrar profissionais. Eu acho que poderiam haver alguns órgãos como BBR, tentando disponibilizar esses profissionais para as empresas, porque o que eu vejo são muitas empresas querendo contratar e com dificuldade de encontrar mesmo esses profissionais no mercado, com dificuldade de cumprir a cota. Então eu vejo que é um mercado que tem como crescer. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado, então, pela participação aqui na CBN. Espero contar com você em outra oportunidade. Imagina, sempre que precisar. Muito obrigado. Até a próxima ocasião. Um excelente carnaval para você. Ai, para vocês também. Obrigado, boa noite. Conversei com Fernanda Ximenes, advogada especialista em Direito do Trabalho.